Olá pessoal, sou Franca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Quem gostar, se inscreva no canal, curta, compartilhe. E hoje eu vou tentar explicar dois livros, né? A Elite do Atraso, do professor Gessé Souza, e A Classe Média no Espelho, também do professor Gessé Souza. Tá? São dois livros que são muito importantes para ler, para entender a conjuntura social do país. Tá? Então, eu anotei alguns tópicos e vou explicar alguns tópicos sobre esses dois livros. Né? Primeiro, o Gessé Souza fala no livro A Elite do Atraso que a elite é cínica. Ela é cínica, ela não tem vínculo nenhum com o combate à corrupção, ela está pouco se lixando qual é o governo, se é de esquerda, se é de direita, se é neoliberal, né? Mas ela tem preferência, claro, pelo governo de direita, neoliberal, mas contanto que venha o dinheiro para o bolso dela, e vem, né? E vai o dinheiro para o bolso dela, né? Indo o dinheiro para o bolso dela, ela está pouco se lixando quem está no Estado, tá? Então, Gessé Souza fala sobre a classe média, tá? Ele pesquisa, por exemplo, ele tem uma pesquisa, por exemplo, de um motorista de carro de luxo que já foi do mercado imobiliário, ganhou muito dinheiro na era Lula e depois, quando retraiu-se a economia na era Temer, ele virou motorista de carro de luxo, né? Ele ganhou muito dinheiro no governo do PT, mas, né, quando retraiu-se a economia, ele passou a ser motorista de Uber e ele tinha certeza que a culpa era do Lula. Ele ganhou muito dinheiro no governo Lula, mas com os bombardeios da mídia, né? E com o empobrecimento dele, ele precisa transferir a culpa, porque no neoliberalismo você se sente o responsável pelo seu fracasso, né? Quando na verdade o neoliberalismo rouba o orçamento do Estado, né? Deixa você mais pobre, né? E você não tem como se entender o que acontece, né? E eu vou explicar aqui. Você não consegue entender o que acontece, você transfere para alguém para não ficar com essa culpa. E aí nasce o sentimento antipetista, tá? Vamos lá. A ideologia bolsonarista, né, e o neoliberalismo, a perda de renda inviabilizada para culpar e transferir a culpa, tá? Então, o neoliberalismo, né, depois da queda do governo Dilma, né, veio as reformas, a retração do mercado, a PEC 55, que faz a classe trabalhadora perder renda, né? A classe média também perde renda, né? E aí vem a frustração, né, principalmente dos profissionais da classe média autônomos, vem a perda de renda, a frustração e transforma-se essa frustração, né, joga para alguém, para não admitir o que está acontecendo, porque não entende, porque foi bombardeado pela mídia, que a culpa era do PT naquela época, né? Tem no livro também do Gessé Souza a radiografia do golpe, que eu tenho o livro, não trouxe aqui para gravar, né? E aí transfere-se a culpa para o governo. Imagine se você sendo bombardeado 3 anos, a culpa é do PT, 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 e o cara assiste aquele meio de comunicação, né, que tem só um vínculo, né? Tem um lado político, né? É o lado do neoliberalismo, né? Porque eles fazem parte também do ganho do assalto ao Estado, né? Então eles fazem parte também, e você acaba vendo aquele bombardeamento contra aquela pessoa, você acaba colocando a culpa naquela pessoa, mas no pesquisar a fundo não tem reflexão. Por quê? Porque os próprios meios de comunicação, por exemplo, quando colocaram a reforma trabalhista, eles não traziam, né, pessoas para debaterem, e sim só para falarem a favor, né? E quando não há um debate, né, só há pessoas falando a favor, falando a favor, falando a favor, não tem um debate de uma falando a favor e falando contra, você não consegue tirar a sua própria opinião, né? Você é induzido a ter aquela opinião daquele formador de opinião, né? A Rede Globo faz muito isso. A Rede Globo, quando ela fez também a reforma da Previdência, né, ela só levava, né, pessoas que falavam a favor da reforma, os contrários não, né, porque aí não permite você ter uma formação de ideia, você escuta os dois lados e tira a sua própria conclusão. Você acaba acreditando que é inadiável fazer e aceita, não é? Por quê? Porque aquele cara tem muita perspicácia naquilo que ele fala,
né? Você não tem um outro lado para você ouvir e você não tem a sua opinião formada. A opinião formada tem que vir de dois lados, de um lado que é contra e de outro que é a favor. E aí você tira a sua conclusão. Quando vem só um bombardeio de uma ideia, é sinal que aquela imprensa, ela não é uma imprensa democrática. Ela está trabalhando a favor de um lado só, né? E se vem a reforma da Previdência para sobrar mais dinheiro para o assalto ao mercado, tá? Nasce com isso, né? Toda essa crítica do empobrecimento do Estado quebrado, da Petrobras quebrada, nasce o sentimento antipetista. Mas o bombardeio da mídia, né, não fala a realidade que quem quebrou, né, o país foi a Operação Lava Jato, que quebrou as maiores empreiteiras do país, desempregando milhões. Né, o Odebrecht, Camargo Correia, né, UTC, né, e outras grandes empreiteiras de engenharia nacional que já estavam fazendo competitividade com os Estados Unidos. E essa operação de quebrar as empreiteiras tem vínculo com a ideologia de direita de Steve Bannon, que é o orientador também de Donald Trump, né? Porque aí quebra as empreiteiras brasileiras e quando precisar fazer obra faz com empreiteiras internacionais. Tira a autonomia do Estado, né? Mas antes disso desemprega milhões de trabalhadores, né? A Operação Lava Jato fez isso, porque nem mesmo na Segunda Guerra Mundial, quando a Bayer fabricava gases, né? Quando a Volkswagen trabalhou para fabricar tanques, nem elas foram quebradas, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Culpou-se as pessoas que trabalharam, mas manteve-se a empresa funcionando. A Lava Jato quebrou as empreiteiras, né, para poder tirar a autonomia de produção de engenharia do Brasil. Tá? E aí nasce também um engenheiro que perdeu o emprego, né, e é bolsonarista porque ele não sabe abstrair-se, porque ele é bombardeado com informações falsas pelos meios de comunicação a todo momento, né, porque só tem o diálogo de uma pessoa que fala a favor daquilo que a mídia pensa e não aquilo que é realidade. Tá? O espantalho da corrupção. Né? O Gessé Souza fala que a corrupção verdadeira é a corrupção do mercado. Né? Por exemplo, o que o Cabral, né, roubou no Rio de Janeiro, 280 milhões, é uma mixaria em relação ao que realmente se é roubado, é assaltado do povo brasileiro pelo mercado econômico. Né? Por quê? Porque se tira todos os anos, centenas de bilhões de reais. A dívida pública, que nunca foi auditada, ela leva 1 trilhão do orçamento do Estado, que é pago a 6 bancos, que paga a elite econômica do país, né? Que no livro A Elite do Atraso, são aproximadamente, a elite econômica do Brasil são aproximadamente 800 famílias. Né? 600 estão em São Paulo e 200 estão no resto do país. Né? A classe média tem 2% da alta classe média, que faz o trabalho, né, de controlar o restante da classe média, que é 20%. Né? Essa alta classe média institucionaliza esse roubo, né? E a baixa classe média vai gerar o que eu vou falar agora, que é o preconceito, né? O racismo de classe. Né? O ódio de classe, o racismo de classe leva a classe média em 2015 e 2016 para as ruas. Por que o ódio de classe? Né? A proposta do ProUni, que colocou de 3 milhões para 8 milhões de pessoas nas universidades, da classe trabalhadora, negros, pobres, né, que entram nas universidades, ameaça, né, a tranquilidade da classe média, que ela não se constrói pelo status econômico, ela se constrói pelo status do privilégio de nascimento. Né? O filho da classe média, ele já nasce num ambiente em que o pai lê, o pai estuda, a mãe estuda, ele está vendo os pais lendo toda hora, ele vai aprender isso, ele vai aprender informações muito úteis, né, que vão construir ele durante todo o processo de juventude e adolescência, né, e quando ele já entra na escola com 5 anos de idade, ele já entra como um vencedor, né, e o filho da classe trabalhadora que não tem todas essas informações culturais, né, principalmente 100 milhões de brasileiros, que é 1/3 da população, já entra como perdedor porque não tem informação nenhuma. Né? Então, a origem de classe não se dá pelo dinheiro, se dá pelo privilégio intelectual, cultural que cada pessoa tem, que cada família tem para se autoconstruir. Tá?
O verdadeiro roubo são os juros da dívida. Não só os juros da dívida, né? Por exemplo, a gente não sabe, mas só as taxas que o banco cobra do cidadão brasileiro dá o orçamento da saúde e educação juntos. Eles ganham o orçamento da saúde e da educação juntos só nas taxas bancárias, né? Mas esse 1 trilhão, né, é dividido para essa elite que são 800 pessoas, né? E para a parte da classe média que ganha as suas bonificações, né? Que ela é composta inclusive do judiciário para legalizar o assalto ao Estado, né? Porque essa dívida nunca foi auditada, né? Juros em cima de juros, né? E esse dinheiro, esse 1 trilhão, se fosse aplicado em toda a sociedade brasileira, já tinha tirado a sociedade brasileira da pobreza há muito tempo, né? Principalmente, eles conseguem fazer isso dando uma escola de baixa qualidade para a sociedade mais pobre, para que não possa perceber de onde vem a sua exploração. Tá? O engenheiro que acha que Cabral, né, acha que Cabral quebrou o Rio de Janeiro, ele entrevistou esse dinheiro, e que o Lula tem 50 milhões enterrados na Alemanha, né? Esse engenheiro não consegue também perceber que é o mercado financeiro que quebra, não é? Que quebra o país, não é? Não foi o Cabral e muito menos o Lula, porque o Lula não foi encontrado absolutamente nada nas contas dele, né? Que quebrou o país, né? São juros da dívida pública que, se a sociedade não consegue perceber para apoiar o governo não consegue mexer com essa elite econômica, né? E como a sociedade não consegue perceber? Negando sempre a educação de qualidade, a educação crítica, reflexiva, que faz a pessoa pensar e entender de onde veio o erro. E aí vem a mídia, bombardeia que foi o Lula, que foi o Lula, que foi o Lula, que foi o Lula. Nasceu o antipetismo e se consolidou o antipetismo, né? O ódio às esquerdas, que hoje, segundo algumas pesquisas, leva 50% dos brasileiros a dizer que são de direita. E direita é governo de rico, tá? A moralidade da classe média, né? Essa moralidade da classe média nasce desde Getúlio Vargas, mas a classe média não tem moralidade. A moralidade da classe média é farisaica. Por quê? Eles saíram às ruas para acabar com a corrupção do PT, mas vê se eles foram na rua quando viram Rocha Loures levando aquelas malas com Michel Temer, ou com Aécio Neves ameaçando matar até o primo quando foi levar as propinas da Friboi. A Dilma caiu por pedaladas fiscais inexistentes. Foi um golpe. O Michel Temer foi acusado de formação de quadrilha, né? Corrupção ativa, né? Ele não foi derrubado e a classe média não foi às ruas. Por quê? Porque ela tem ódio de classe. E o ódio de classe é o medo de que essa sociedade trabalhadora que está na universidade comece a competir nos graus da classe média de emprego, que são mais bem pagos, né, a competir com seus filhos. E aí esse ódio, né, que eles não podem falar, né, de preconceito do pobre subir, então eles criam esse discurso farisaico de corrupção. Mas por trás disso está a ameaça da classe trabalhadora virar classe média e ser competitiva com eles no mercado de trabalho, onde os ganhos são maiores. Tá? Então eles não querem que a classe trabalhadora suba, né? Que fique sempre lá embaixo e seja sempre humilhada por eles. Tá? A elite rouba institucionalizada. O roubo institucionalizado no Brasil é evidente, né? Por exemplo, né, a taxa Selic hoje está em 2,50 por ano, né? Mas os juros do cartão de crédito é 300% ao ano, né? Esse roubo é institucionalizado, né? Esse roubo é pior do que o roubo de um assaltante de banco, de um assaltante, um cara que salta a mão armada, né? No entanto, né, esses caras não são penalizados, mas eles roubam, né, do trabalhador, e aí o trabalhador não percebe porque está mais pobre. O sistema bancário rouba e não produz absolutamente nada, não gera empregos, ao contrário, tira empregos, né, e deixa a renda da classe trabalhadora e a classe média mais pobre, e eles não percebem de onde vem essa pobreza, essa diminuição de patrimônio, essa diminuição de qualidade de vida, né, que vem do sistema bancário, né, do sistema de dívida pública, que rouba a cada dia que passa mais do orçamento público.
que não permite a aplicação de renda na geração de emprego proporcionada pelo Estado. A dívida pública, né, ela retira, né, por ano, aproximadamente, né, R$1 trilhão, como eu já disse. Né? Se esse R$1 trilhão não fosse tirado, né, não tivesse esse R$1 trilhão tirado, o país hoje já teria uma classe média muito mais alta, como na Alemanha, e as pessoas viveriam muito melhor. É claro que nem todos atingiriam a classe média, mas o país seria menos desigual. Hoje o país só não é mais desigual no mundo do que o Catar, né? E é o 7º país do mundo em desigualdade social. Né? Só não tem mais concentração de renda do que o Catar e é o 7º país do mundo em desigualdade social. Por quê? Justamente pelo sistema bancário, sistema econômico, o sistema da rapina, que hoje esse governo trabalha para eles, né? Leva o dinheiro e não tem preocupação moral nenhuma com o restante das classes sociais e usa a classe média, os 2% da classe média, para controlar toda a classe média, e a classe média com discurso de ódio serve como cerca de arame farpado para a ascensão da classe trabalhadora. Ok? Essa foi minha participação. Eu vou deixar o link sobre os livros e até a próxima.